Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente tem informação importante chegando até você sobre o caso Daniel Silveira, tá? Lembra do parlamentar que foi preso a mando de Alexandre de Moraes? Hoje teve decisão positiva. Na verdade, uma manifestação positiva e eu vou trazer isso aqui para você. Também vou falar nesse vídeo aqui sobre os atos do dia 8, tá? Teve uma briga interna aí entre mídias, e não vou falar mídia de direita e de esquerda não, duas mídias até mais voltadas à esquerda começaram a se degladiar entre si pelos atos do dia 8, e eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata. E por fim, muita gente me perguntando sobre a situação das mulheres que foram presas e estão lá na colmeia, ou dos homens que estão na papuda, tá? O deputado Sanderson, tá? Ele esteve lá e ele trouxe maiores informações, eu vou trazer tudo isso aqui para você, tá? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, sou jurista, filósofo político. O intuito do nosso canal é só fazer análise, tá? Fazer análise do que acontece na política, análise jurídica e análise política também. E a gente te manter sempre bem informado com o que está acontecendo, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, dá uma força pra gente aí, a gente já está quase batendo a nossa meta, que é 1.300.000 seguidores, e quero te agradecer também pelo sucesso de vendas do nosso livro 20 Regras para a Vida, está sendo um sucesso, e o pessoal que está comprando está deixando comentários muito bons aí. Se você já leu, deixa o comentário aí, para que incentive as outras pessoas a estarem adquirindo o nosso livro aí, tá? Isso ajuda a gente bastante. Vamos falar do Daniel Silveira, tá, pessoal? Bora lá. Ó, essa matéria é do jornal Metrópolis. Não sei se você lembra o caso do Daniel Silveira. Ele é um parlamentar, é deputado, tá? Ele foi preso por Alexandre de Moraes e uma multa muito grave foi aplicada. Houve uma condenação a quase 9 anos de prisão, segundo Alexandre de Moraes, por ameaça. Juristas questionam demais essa atuação do Alexandre de Moraes em relação a Daniel Silveira, e Bolsonaro deu um indulto a Daniel Silveira. Acontece que logo depois que Bolsonaro deixou a presidência e Daniel Silveira perdeu o mandato e o foro privilegiado, Alexandre de Moraes mandou prender no dia seguinte. A defesa impetrou com uma ação, com um recurso, para o próprio Alexandre de Moraes, dizendo que a multa de quase 4 milhões que foi aplicada por Alexandre de Moraes, ela é ilegal, porque ela não tem previsão legal. E dentro do direito brasileiro, você não pode estabelecer uma pena sem prévia combinação legal. Não existe a pena. Como que Alexandre de Moraes pode inventar uma pena de multa por palavras, por opiniões de um deputado? Isso não existe. Então, esse é um argumento da defesa, e o outro argumento é que não tem justificativa, que a prisão é ilegal, não tem justificativa do Daniel Silveira se manter preso, e muito menos por causa do indulto de Bolsonaro. Alexandre de Moraes, ele tem que remeter isso à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República é a liderança do Ministério Público. No direito, a gente chama isso de custos legis. O que é o custos legis? É o fiscal da lei. É ele que fiscaliza a sociedade para determinar se uma pessoa deve ser processada ou não. É ele que oferece a denúncia, diga-se de passagem, ao juiz, tá? Vamos lembrar que o juiz, ele tem um princípio que é o princípio da inércia. Não é o juiz que começa a perseguir alguém, é o Ministério Público que, depois de receber uma denúncia, ou ele mesmo entender que aquela pessoa cometeu crimes, ele instaura uma investigação, apura os fatos, depois de feita essa investigação, ele encaminha o juiz para que comece o processo. Então, é a Líndora, tá? A Procuradora-Geral da República, e ela se manifestou pela revogação da prisão preventiva de Daniel Silveira, para que a Daniel Silveira seja colocada em liberdade, e a Líndora citou ainda o indulto presidencial concedido por Silveira pelo Bolsonaro, tá? Então, assim, dentro da lógica, ele tem que ser posto em liberdade. Se houver coerência na decisão, ele tem que ser posto em liberdade, uma vez que tem um indulto, uma vez que a própria PGR já pediu nesse sentido. Vamos falar agora desse ponto aqui, dos dia 8, dos atos antidemocráticos, tá? Olha só, essa aqui é uma mídia, assim, militante. Eu não vou falar que é uma mídia de esquerda, é uma mídia militante. Ela atua batendo em pessoas que são da direita, qualquer um que
não concorda com a ideologia, eles vêm de frente. E olha só, esse ponto aqui é interessante. Exclusivo. Ibanez Rocha, que é o governador indevidamente afastado do Distrito Federal. E Luiz Estevão, dono do site Metrópolis, tentaram culpar o governo Lula por atos golpistas de 8 de janeiro. Vamos entender o seguinte, o Metrópolis ele está se tornando cada vez mais independente em relação ao governo, tá? Eu já vi que a lua de mel entre o Metrópolis e o governo acabou. E é por isso que o Brasil 247 está atacando o Metrópolis, porque o Metrópolis começou a trazer as matérias do Marcos Duval, começou a trazer as provas, começou a fazer matérias, inclusive, lembra aquele caso de que foi encaminhado um relatório secreto do GSI para o Congresso, dizendo que o governo Lula sabia dos atos do dia 8? Foi o jornal Metrópolis que divulgou. Ou seja, a gente fazendo uma análise, só tem uma forma agora de chegar a um consenso. A gente quer a CPI. Essa CPI vai ser um divisor de águas. E os responsáveis pelos atos do dia 8 terão que ser penalizados. Ninguém quer que quem participou daqueles atos não seja responsabilizado. O problema é que o judiciário trouxe bodes expiatórios, tá? A Polícia Federal, ela analisou o celular do Ibanez Rocha. Quem que é Ibanez Rocha? O governador afastado do Distrito Federal. E no relatório da Polícia Federal, ele disse que Ibanez não prevaricou, Ibanez fez tudo certo. E a narrativa de esquerda está tentando desvirtuar até a própria decisão da Polícia Federal. Por outro lado, o GSI informou que Lula e Dino sabiam da informação. Por outro lado, a ABIN mandou informações. O Marcos Duval, senador da República, relatou que havia um ofício escrito e assinado. Não é igual aquela carta apócrifa sem assinatura que levou o Anderson Torres para a cadeia, não. É um decreto, um ofício assinado e enviado do Flávio Dino para as polícias, falando que iria acontecer os atos. Mas mesmo assim, a polícia de segurança, a guarda de segurança, não agiu. Não agiu. Então, assim, vem essa narrativa agora tentando, inclusive, incriminar meios de comunicação. Ou seja, eles querem que agora meios de comunicação não possam criticar ou levantar qualquer suspeita sobre o governo Lula. Isso aqui, a gente sabe que beira a ditadura. Se isso aqui acontecer, se calar a imprensa, se a imprensa for silenciada, aí, meu amigo, a gente já não tem mais por onde ir, tá bom? Vamos lá. Deputado Sanderson, tá? Do Rio Grande do Sul. No final da tarde, no final da manhã de hoje, que foi ontem, domingo, né? Eu e a deputada federal Juliana Zanacta, tá, de Santa Catarina, estivemos visitando o presídio feminino do Distrito Federal, a chamada Colmeia, tá? Oportunidade para, na condição de deputados federais, verificar as condições em que se encontraram cerca de 300 mulheres presas desde o dia 9 de janeiro. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu vou resumir o vídeo aqui, o vídeo deve ter uns 10 minutos, mas eu vou resumir ele para você. O Sanderson e a Júlia Zanata foram até a Colmeia, e lá eles foram averiguar como se encontram as condições das mulheres que estão presas lá, tá? Houve denúncias da Folha de São Paulo das condições subhumanas e das violações de direitos humanos em relação a essas mulheres. Elas não tinham roupa para usar, precisavam se enrolar em lençóis, faziam a necessidade no meio do povo, tá? No meio do povo. A alimentação perdida, vencida, chegando até elas. Isso aqui não sou eu que estou falando. A Defensoria Pública enviou um relatório e esse relatório foi divulgado pela Folha de São Paulo, tá bom? Beleza. Então o Sanderson foi lá e constatou que essas irregularidades, ele fala aqui no vídeo, essas irregularidades foram sanadas. Mas lá, as pessoas que efetivamente participaram dos eventos, essas merecem estar presas. São vândalos. Mas, lá constatando, tem senhoras de idade que chegaram em Brasília depois dos atos do dia 8. Tem gente
que não estava em Brasília nos atos do dia 8 e depois estava no QG do Exército e foi levada para lá. Tem gente que não chegou nem perto do Palácio da Alvorada e está lá preso. Então, assim, isso aí foi uma prisão em massa para intimidar oposição. A gente sabe disso. Então, assim, tem que ser averiguado, a gente precisa da CPI. Acalma o coração, porque pelo menos aquela situação degradante das pessoas não estão lá. Mas, assim, agora é a hora da defensoria atuar, agora é a hora, principalmente dos deputados, colocarem aí quente em cima dessa averiguação. Não pode deixar dessa forma pessoas lá presas sem um devido processo legal. Não pode ser assim. E, quiçá, digamos, a história ainda vai revelar muito, tá? A história ainda vai mostrar esses fatos como as arbitrariedades que foram ocorridas. E essas pessoas ainda serão indenizadas pelo Estado. Vocês podem ter certeza disso, tá? Todos aqueles que foram presos por estarem se manifestando, o que está previsto na Constituição, manifestação pode, mas não lá depredando e violando. Isso aí é coisa de criminoso. Essas pessoas que estavam só manifestando e foram presas, essas pessoas ainda terão reparação do Estado. É questão de tempo para a gente ver isso, tá bom? Gostou do conteúdo? Então coloca no comentário o que você achou, se você concorda ou não concorda com o que a gente disse aqui. É assim que a democracia funciona. A gente preza pela liberdade, a gente preza pela democracia. Se gostou, um elogio também cai bem, tá? Então eu não vou ficar chateado com você se você colocar um elogio aí do nosso vídeo não, tá? E agora é a hora do jabá, né? Eu tenho 2 barrigudinhas aqui em casa para tratar. Brincadeira. Pessoal, vamos lá. Nosso livro 20 Regras para a Vida está sendo um sucesso de vendas. É onde eu cresci como pessoa, analisando exemplos de pessoas que deixaram um legado no mundo. Então eu pego frases dessas pessoas e faço uma reflexão de como isso pode ser agregado na minha vida. Você tem que entender que você é como uma esponja. Se você se juntar a coisas ruins, essa esponja vai sugar coisas ruins. Se você se aproxima de coisas boas, essa esponja traz coisas boas. E eu estou colocando coisas boas para você ser uma esponja e trazer essas coisas boas. Sua vida financeira vai melhorar, a minha melhorou muito. Sua vida pessoal, com esposos, filhos, as dificuldades que você tem, às vezes vocês vão ver uma luz. Isso aí se chama inteligência emocional. Nesse livro você vai encontrar um pouquinho disso, tá bom? Então, é um e-book, preço simbólico R$ 5,99, tá? R$ 5,99 é um preço simbólico. Você já compra na Hotmart, já baixa, já sai lendo. Você pode pagar por Pix, por boleto, tá? Tem diversas formas de pagamento e eu tenho certeza que você vai gostar. E quem já comprou, coloca no comentário o que você achou do livro, para incentivar as pessoas a comprarem e a estar ajudando o canal, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, fique com Deus e eu volto às 4 horas da tarde para a gente tomar aquele nosso café junto, tá bom? Combinado? Abraço, fica com Deus e até às 4.